Olá, boa noite a vocês todos aqui do canal YouTube. Uma boa noite para vocês que estão aí nos assistindo a cada vídeo que são lançados neste canal YouTube. É um canal maravilhoso que você explana os seus pensamentos, as suas ideias, você bota para fora o que está sentindo, o que pensa, o que ouve, o que passa a saber, pesquisar, estudar. Você gosta de compartilhar para pessoas outras que não sabem. E aqueles que não querem, problema. O importante é que o que você sabe não fique só para si, como chamado lado egoístico, só querer saber para si, não, para todos. Agora, aqueles que não querem aceitar, o importante é que um aceita, dois ou três. A maioria lá que não quiser, problema de cada qual. Certo? Mas o que eu estou aqui a compartilhar com vocês é sobre o que é que você entende por assumir um volante de um carro, ou que seja, no caso, o câmbio, né, de um carro, o pilotar uma moto, a bicicleta, o guidão, certo? Então tudo isso é muito importante, o leme de um barco, de um navio, o remo, de uma canoa, e por aí você tem que ter o controle, nós temos o controle para que direção nós possamos tomar o que é de melhor para nós. Mas saber nunca é demais, não. Saber só é demais para quem é preguiçoso, porque acha que o que pouco sabe já é o suficiente. Não é assim. Enquanto mais nós estudamos, conhecemos, queremos estudar, conhecer e descobrir mais ainda. Ok? E nunca ficar só para nós aquilo que aprendemos, mas que compartilhamos, dividimos, somamos, multiplicamos, passando um para o outro, e assim, as informações que vocês ou nós possamos galgar, obter, alcançar, ganhar, ok? Isso é que é importante também. Mas nunca faço como aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, eu acho que o pirão tem que ser dividido para todos, de igual modo, ok? Então, o Caio Fábio fala de algo importante. Será que vocês entendem por que nosso corpo recebe tantos efeitos colaterais? O que é um efeito colateral? Efeito colateral é quando que você ingere de medicamentos e esse corpo ele reage contra aquele medicamento, causando você um distúrbio, certo? Um distúrbio orgânico. Até o estômago sente que aquele objeto, aquele produto, aquele medicamento não é compatível. Ele sente logo aquela coisa assim desconfortável. Aí há efeitos colaterais, geram alergia, certo? Efeitos colaterais oftalmológicos, efeitos colaterais de anestesia. Então essa anestesia poderá causar efeitos colaterais, da qual você não se sentiu bem, aí você ficou desacordado ou entrou em pânico. Então você precisa entender que esses são os efeitos colaterais impactantes e que comprometem a saúde. Quando se fala efeitos colaterais psíquicos ou psicomotor, certo? Aí o psicossomático, então o que você pensa, o que você imagina, um medo, um pânico, uma ansiedade, tudo isso descarregado ao corpo, joga-se para o corpo sente o impacto dessa descarga psíquica que passa por nossa mente, ok? O Caio Fábio, que ele estudou psiquiatria, mas ele
preferiu dar um certo estudo, um adiantamento do estudo de psiquiatria e opinou para a psicanálise. É claro que na psicanálise também estuda um pouco da psicologia, porque tudo se trata de estudo mental. A psiquiatria também, apesar de que eu era médica, mas que fala-se em se tratar concernente a um distúrbio mental, ok? Então, eu até botei um fundo musical, mas assim, para ficar mais um pouco gostoso de ouvir este sábio, inteligente, de conhecimento e sabedoria também, é sábio, o Caio Fábio. Ele já foi pastor, hoje ele não aceita mais essa palavra pastor, né? Ele apenas considera como reverendo, mas essa outra parte religiosa eu não quero nem saber. Vamos partir para o lado que ele fala aqui sobre a ansiedade. Ok? Vamos lá? Exatamente aqui está. Ele falando e o fundo musical A gente percebeu e hoje está numa ansiedade horrorosa em relação a muita coisa. Tem gente com ansiedade grande em relação a isto aí que percebeu na sua vida e não sabe como sair. E aí, enquanto não sabe, fica tomado de uma ansiedade tão grande que piora até o estado da coisa. Há outros que estão profundamente ansiosos por aquilo que é a ansiedade pagã nossa de todo dia. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, onde passaremos as férias, enfim, que carro terei, quando conseguirei, minha casa, quando terei melhor, ou terei a própria, ou terei a segunda, quando alcançarei meus amigos que estão adiante de mim, quando meu salário será compatível com o que eu acho que seja a minha capacidade mental, profissional, intelectual, acadêmica, e bota ansiedade. Ou quando meu marido vai conseguir se empregar, porque ele está desempregado. Quando é que a gente vai conseguir aumentar nossa renda familiar? Aí bota ansiedade. E o estômago, o órgão de choque, vai pagando a conta. É o primeiro órgão de choque da ansiedade, é o estômago. Em 90% das pessoas. Mas a ansiedade faz muito mais do que deixar você com azias inexplicáveis, dores estomacais, o estômago todo ferido de ansiedade, porque a maioria das pessoas tem no estômago o seu órgão de choque precípuo da ansiedade. Por isso, a ansiedade dá logo, uma das primeiras coisas que começa a gerar é má digestão, empachamento, coisas do gênero. Mas a ansiedade não se limita a gerar empachamento. Olha aí o fundo musical que eu botei, ó. Ela é a mãe de praticamente quase todos as nossas doenças de pele. Alguns dos nossos cânceres são frutos de ansiedades crônicas. Algumas das nossas doenças e distúrbios mentais nasceram de ansiedades que se perpetuaram como inseguranças definitivas no nosso coração. A ansiedade é responsável pela existência de quase todos os ministérios da saúde na Terra. Porque com a ansiedade vem a adrenalina em grande quantidade. A adrenalina faz derrames mortais no nosso corpo, vai gerando desordens de natureza química que vão deixando nossas células completamente histéricas e baratinadas e excitadas e loucas, células querendo conexão de internet praticamente umas com as outras. Aí começam a surgir os agrupamentos cancerígenas, começam a surgir as sociedades criminais das nossas células, são os nossos cânceres, começam a surgir os nossos capitalismos de células,
que são essas células que querem sair se reproduzindo sozinhas, vão virando os tumores que nos matam ou que nos perturbam. O coração não aguenta tamanha descarga de adrenalina e as outras desordens químicas que decorrem da ansiedade, os desequilíbrios mentais que vão surgindo porque a química cerebral se desequilibra por causa da ansiedade do que ela produz. Ela exacerba uma produção e é uma verdade, tanto única de certas formas de química e o cérebro perde o equilíbrio, e a perda desse equilíbrio vai gerar distúrbios. A alma vai ser mal interpretada, o que vai se transformar em comportamento estranho. O comportamento estranho vai gerar a interpretação diferente de terceiros, que vão nos olhar de uma certa forma, que vai fixar aí sim na nossa alma a impressão de que nós somos o que o nosso comportamento descontrolado manifestou. E aí fecha o ciclo, começa a retroalimentação. Gente, hoje eu acordei pensando pela enésima vez na minha existência sobre a razão pela qual Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. É algo extremamente sério. Ele diz, você está vendo aí, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Bom, tem muita gente que pensa que isso é um mandamento moral. Nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Todos os mandamentos de Jesus são éticos. Moral tem a ver com a horizontalidade dos acordos de uma sociedade. Por isso o nome é moral, porque vem de maioria. Moral é maioria, é o acordo da maioria. Quando você diz que um cara é imoral, muitas vezes, em relação a alguns comportamentos, você está dizendo que ele foge do acordo tácito da maioria. Por isso, muitas vezes, já se chamou de imoral quem não estava fazendo nada aético. Ao contrário, muitas vezes, quando você faz certas coisas éticas, uma certa sociedade que tem um outro acordo chama você de imoral, porque você está sendo ético. Para a sociedade de Jesus, de fariseus, moralistas, Jesus era imoral, toda vez que ele era ético. O que é ser ético? Já que ser moral é ser um ser da maioria. Ser ético é ser um ser da consciência. Ética vem de ethos. Ethos é a coisa em si que garante a minha cobertura. Olha onde eu estou. Eu estou aqui, sobe, jovem, ou alguém. Eu estou sob uma ética. Sobre um telhado que favorece a vida. Por que esse telhado está aqui? Porque daqui a pouco vem um sol forte, que seria desfavorável a nós. De modo que ética e lei da vida, do ponto de vista do Novo Testamento, são a mesma coisa. Olhe para Jesus agora. Quando, por exemplo, ele cura em dias de sábado, os observadores religiosos e moralistas diziam blasfêmia, heresia. Ora, blasfêmia e heresia para um fariseu equivale a indecência contra Deus, imoralidade contra os céus. E é uma imoralidade porque rompe um acordo que a maioria aceitou. No sábado não se cura,
estabeleceram Atenção, os rabinos, o sinal de GPS se líderes, perdeu. pastores, sacerdotes de Israel. Aí Jesus contraria a regra e cura no sábado e ensina. O que é mais importante, a moral ou a ética? O que é mais importante, a moral ou a ética? Pela moral, Jesus não curaria ninguém em dia de sábado, porque era o acordo, não só era o que eles fizeram ser a interpretação errada e errônea da lei, mas aquilo se tornou um acordo generacional. Nada se fazia em dia de sábado. Não se podia fazer esforço de natureza alguma, nem que fosse para salvar. Que o perdido esperasse o primeiro dia útil chegar. Era um acordo moral. Agora, isso é absolutamente aético. É anti-vida. É anti-Deus. É anti-humano. Mas é totalmente moral. Completamente aético. De modo que o Evangelho não é moral. O Evangelho propõe a casa. Propõe ame-se a si mesmo. Isso é ética. E ao seu próximo como a você mesmo. Isso é ética. Ética é, na sua relação, construa vida. Nem por um segundo obedeça a um ditame da morte. Se você é um ente da ética, da vida. Nem por um segundo. Porque Jesus só se pôs debaixo do establishment moral dos seus dias quando não tinha ninguém morrendo e nada a ser perdido. Então, como ele não era um rebelde sem causa, como ele não era um anarquista de plantão, como ele não era um adolescente louco querendo chocar todo mundo, escandalizar, ele aceitava as regras do jogo. É assim que é, assim que é. Não tem, a vida não está em perigo hoje, nesse momento, desse modo, sob essas convenções circunstanciais. Agora, bastava que se introduzisse um elemento de vida ou morte dentro da calmaria da moralidade circunstancial, que ele agitava tudo e introduzia a ética da cura, a ética do milagre, a ética do perdão, a ética da misericórdia, a ética do acolhimento, a ética da confrontação, porque ética é o que faz a vida possível. É a escolha pelo significado superior a qualquer outro acordo. Sobre todos os acordos humanos vem a santidade da vida. Isto é ética. Agora veja, por que você anda ansioso? A gente anda ansioso frequentemente por causa da moral, do acordo da maioria. Até, por exemplo, os desafios de sucesso aos quais você se submete acabam sendo acordos morais, porque se a maioria diz, com a idade tal você tem que ter feito isso, com a idade tal você já tem que ter alcançado isso, com a idade tal você já tem que ter casado, com a idade tal você já deveria ter filho, com a idade tal você deveria ser assim, e você se submete a isso, você vai viver profundamente angustiado, ansioso, competindo com os outros, se comparando, vai acabar vivendo, se tornando invejoso pela comparação, vai adoecer de todas as formas de ansiedade, cumprindo o acordo da maioria, portanto, a obsessão moral da geração, contra a ética, contra a vida, contra a sua vida. Por isso, eu repito,
Quando Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, que está aí em Mateus 6, que é uma das falas mais longas de Jesus sobre um único tema, uma das falas correntes, contínuas, mais longas sobre a ansiedade. Ele não estava nos ensinando nada moral, não tem nada a ver com nenhuma veneta de Deus, tipo, detesto gente ansiosa. Não. Deus ama os ansiosos. Ele, como pai, apenas me pede a dizer a você, como irmão, que você não ande ansioso de coisa alguma, porque a ansiedade é burra. Primeiro, porque a ansiedade não consegue trazer nada de um futuro suposto e ficcional para o dia de hoje. E nada do que eu faça na perspectiva da projeção da minha angústia sobre o que será o futuro alterará tal futuro nem melhorará tal futuro. Em segundo lugar, porque a ansiedade me envenena. Supostamente a gente fica ansioso, preocupado com a vida. E é justamente a ansiedade que mais tem o poder de envenenar a minha vida e acabar com a vida que eu digo que quero preservar. Olha como é doido o processo. Porque eu quero preservar a minha vida, eu ando ansioso por causa dela. E porque eu ando ansioso por causa dela, eu a enveneno. E a enveneno de muitos modos. A enveneno, por exemplo, mentalmente, porque a ansiedade emburrece. A ansiedade gera vícios de pensamento, a ansiedade é repetitiva. A ansiedade trabalha em círculos que não sabem se quebrar. Ela é continuamente um processo de obsessão, de fixação temática opressiva na mente. Então ela mata a criatividade. A paz é que é criativa, o descanso é que é criativo, o ócio confiante é que é altamente criativo, porque quem anda em paz contempla o mundo aberto, com todas as alternativas de pensamento, porque a angústia é que fixa o olhar num ponto só, assim como a ansiedade. Em terceiro lugar, a ansiedade é completamente burra, porque enquanto você anda ansioso, você despende as energias mais preciosas para aplicar de modo prático naquilo que existe no dia chamado hoje, e que precisa de soluções hoje, sem ansiedade. Enquanto eu projeto um olhar expectante num futuro que não existe, eu dreno 90% das energias úteis para o pão de cada dia, para as relações de hoje. Por isso Jesus disse, não andem ansiosos de coisa alguma, porque também basta a cada dia o seu próprio caso, o seu próprio mal, sua própria preocupação, sua própria realidade daquele dia. Soluções do dia e bastam. E quando você pensar no futuro, não o faça com ansiedade, mas apenas com esperanças confiantes, descansadas no amor de Deus. A ansiedade é burra, mas muito, muito burra, porque, sobretudo, ela é a pior inimiga da fé, na sutileza da sua expressão. Porque, na realidade, o que é a ansiedade senão medo? Medo sutil. É um medo que se disfarça de insegurança, ou é um medo disfarçado de previdência? É um medo disfarçado de bom senso preventivo. É um medo tomado de angústias responsáveis por si e pelos outros. O que é ansiedade? Ansiedade é neurose. Neurose profunda, sutil, desgraçadamente dissimulada, insidiosa.
na alma, com o poder de se cotizar e se psicossomatizar na existência da gente. E mais, a ansiedade também é burra porque ela destrói relacionamentos. Uma pessoa ansiosa vai ficar distraída. Distraída da mulher, distraída dos filhos, distraída de tudo. Não dá para se concentrar em relacionamentos quando você está tomado de ansiedade. A ansiedade só se relaciona com o que não existe, com a neurose de um futuro que não chegou. E enquanto isso, os vínculos do presente não acontecem. Acontecem apenas com você olhando para a pessoa sem enxergá-la, virando-lhe o ouvido sem escutá-la, presente sem que ela sinta a realidade da sua atenção. Porque a ansiedade é ladra de todas as atençõos do amor de hoje, dos cuidados de hoje. Isso aí, falou bonito. Ansiedade presente em todo mundo. Tem hoje aqui, por exemplo, pastor morrendo de ansiedade. Mas meteram na cabeça dos religiosos ansiedade pelo pastorado, pelo ministério, ansiedade pela igreja, ansiedade pelo que o povo chama de causas e coisas e obras de Deus, que são essas feitas entre quatro paredes, com timbre eclesiástico, que por isso a gente pode viver ansioso. Aí eu encontro gente com a mão gelada, mulher de pastor que você cumprimenta a mão dela, mão gelada de ansiedade. Gelada. Quantas vezes, meu Deus, no curso de décadas, eu ouvia os colegas pastores chegarem para mim dizendo: Caio, eu não sei por que meu pé é tão frio, eu sou tão frio. Pastores sérios que inevitavelmente sofrem uma diarreia domingo de manhã quando pensam que vão ter que encontrar diácono, presídio, presbítero com cobrança. A ansiedade é ruim. Vai ser uma realidade. E a ansiedade do sermão, da preparação da pregação, o desespero desse negócio. Mas para isso eles acham que há uma permissão divina para viver ansioso disso, pelo dinheiro que acham que a igreja tem que ter, que tem que levantar. Ou seja, que fica, eu estou falando aqui de pastor bom, de coração bom. Safado não pensa nisso não. Mas pastor de coração bom fica pensando que é pecado ele ficar preocupado com o dinheiro pessoal dele, mas se ele morrer de preocupação pela grana que a igreja tem que levantar, está tudo bem, porque é a obra de Deus. Então o modo dele se preocupar também com o seu dinheiro, sem dizer que é com o dele que ele está preocupado, é se preocupar com o dinheiro que a igreja tem que se levantar, que é de onde vive dele também. Só que ele não precisa sofrer a crise moral de pensar que, em primeiro lugar, a ansiedade existe por causa dele, naquele caso. Então se transfere para a obra de Deus, porque ficar ansioso por aquilo que eu chamo de obra de Deus não é algo que vai fazer só mal. Não chega que não quer, né, gente? Ora, se eu ficar ansioso por Jesus, vai fazer mal ao meu ser. Se eu ficar ansioso por Deus, vai fazer mal ao meu ser. Eu nunca fui um cara ansioso. Nunca fui esse tipo de ansiedade, que será, dia da manhã. Meu Deus, eu passei até muito tempo da minha vida perguntando se eu era irresponsável ou eu só tinha aprendido de fato a confiança. Porque eu não consigo me afligir com 98% das coisas que desespera meio mundo. Não consigo. Então, gente, o que ele falou aí de sábias palavras, de uma forma bastante meticulosa, por trás de tudo existe um jogo capitalista de interesses próprios, particulares. E eu estava ali agora jantando e pensando assim, há pessoas que dizem
eu sou líder, e o líder que tem que liderar, eu sou um representante maior de uma família que eu estou liderando. Então vou pegar pessoas que faz parte deste banquete, ou por que não dizer, de uma mesa gerenciadora, administradora, aí envia uma pessoa para outro grupo e diga a ele, me represente a ele, que o Deus mandou que fosse devolvido isso. Quer dizer, ele assume ser o representante de um Deus na imaginação das ideias, e aquele outro que leva o recado dele, leva representando ele, certo? Aquele representante vai dizer assim, olha, o Deus mandou que eu viesse aqui trazer uma notícia. Quem é esse Deus? Bom, o sumo sacerdote disse que Deus falou para ele. Mentira. Ninguém nunca ouviu a voz desse, entre aspas, né? Deus, uma vez que ninguém nunca viu. É um invisível que não existe na sua existencialidade como pessoa, né? Agora o homem se torna representante de todo o universo, como líder que ele domina aquele espaço e se coloca como um representante, né, de Deus, digamos assim. Aí manda aquele outro ir até aquela nação, dizendo que Deus mandou falar. Deus falou para mim hoje. Um certo pastor, eu disse, pastor, o senhor quer ir para qual denominação? Para pastorear, ele sendo presbítero, para pastorear em uma igreja. Ele disse, não, para onde Deus mandar tá bom. Quer dizer, o Deus, pastor, homem. É assim que age. Aí quando ele vai para aquele lugar, ele diz, não, Deus mandou ir para que eu vim. Quer dizer, o homem mandou ele para lá, ele foi. Então ele tem esse homem como Deus, por ser representante. Então aí é uma coisa muito bem estratégica, muito bem jogada. Ok? Boa noite para vocês todos. Clique lá no OK e clique lá no sininho e inscreva-se. Não estou ganhando nada com isso, só devolvendo a vocês aquilo que eu aprendi.